25 de junho de 2026, quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, quinta-feira, que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira, ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos. É sempre uma alegria, né, gente? Um privilégio para nós. Muito obrigado pela sua companhia. Vos saúdo com a paz. Vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos do 8 ao 17. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Eunatã, de Jerusalém, e ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade enquanto seus soldados a sitiavam. Então, Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com a sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isso aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, os seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000, todos os homens capazes de empurrar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Estamos acompanhando há dias já o segundo livro dos Reis, que faz parte da chamada história deuteronomista, né? Que é um conjunto de livros, gente, que interpreta a história de Israel à luz da fidelidade ou infidelidade à aliança com Deus, né? Então, o período histórico, né, abrangido por esse livro, lembrando que na Bíblia hebraica, gente, o livro dos Reis é um só livro, né? Nós da tradição cristã que dividimos em primeiro e segundo, né? Então, o livro dos Reis, ele vai desde a morte de Davi até a destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia, que nós estamos quase que acompanhando aqui. Então, é um livro compilado provavelmente durante o exílio da Babilônia, né, no século VI a.C., e o livro busca responder à pergunta seguinte, por que nós perdemos a Terra Prometida? Era a promessa de Deus, nós éramos os escolhidos para conquistá-la, por que nós perdemos? É claro que a resposta ela é teológica, né? Um motivo é a sucessiva idolatria, o abandono da lei por parte dos reis, do povo. Tudo isso, todos esses motivos, né, levaram à perda da proteção divina, né? Então, o cenário geográfico é Judá, o Reino do Sul,
Então nós estamos no Reino do Sul, tá? E o Reino do Sul sobreviveu à queda da Samaria que estava lá no Reino do Norte, né? Então no século VIII, o Reino do Norte, que é Israel, cuja capital é Samaria, cai, né? E aí só resta o Reino do Sul, que 2 séculos depois, ou seja, agora no século VI, acontece o que está acontecendo aqui no texto de hoje, né? A queda, né? E então, hoje nós ouvimos o capítulo 24, né? Versículos do 8 ao 17, e esse trecho de hoje narra um dos momentos mais sombrios da história de Israel, né? Que é a primeira deportação para a Babilônia. Então a Babilônia ela realiza duas grandes deportações, né? Claro, você vai encontrar em livros que teve mais, né? Mas de maneira muito unânime, os principais estudiosos acreditam ser duas grandes deportações, né? A primeira aconteceu no ano de 597, que é descrita no texto, na perícope de hoje, né? Então, após a morte de Joaquim, né? O seu filho, que é homônimo, né? Ou seja, tem o mesmo nome que ele, que também se chama Joaquim, né? Ele assume o trono já cercado por ameaças. Então, a perícope de hoje descreve a rendição da cidade, o saque do templo, a remoção sistemática da elite de Jerusalém, deixando apenas os mais pobres na terra, né? Então, é o início do fim da monarquia davídica em Jerusalém, o texto de hoje. Muito bem, então vamos parte por parte aqui. Então, o texto começa assim: Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Olha só. Então, o curto reinado de apenas 3 meses, gente, indica a instabilidade política, que é extrema. Então, a expressão ele fez o mal diante do Senhor, essa expressão é uma fórmula teológica padrão no livro para indicar que o rei ele não combateu a idolatria, ele não seguiu as diretrizes da reforma de Josias. Ele foi para o lado contrário. Então Joaquim ele herda uma situação de vassalagem, de rebeldia iniciada não nele, né? Porque ele ficou 3 meses só, mas iniciada por seu pai Joaquim, né? Muito bem. Então, muitas vezes, é claro que o cara reinou 3 meses, gente, e tá toda essa fragilidade, essa instabilidade, ele foi atacado. A culpa não é dele, a culpa é de quem reinou antes. No caso é seu pai, né? Muitas vezes nós herdamos estruturas de erro e ambientes viciados, e a brevidade que nós vemos do reinado de Joaquim nos recorda que o poder humano ele é desprovido de retidão ética e espiritual, e quando se encontra assim o poder humano, ele se torna efêmero, né? Então nós somos chamados a romper com ciclos de fazer o mal, sabe? Mesmo que nós tenhamos recebido de gerações anteriores, né, é preciso recomeçar, é preciso se afastar dessa cultura que já é manchada. Sabe aquela frase, gente? Sempre foi assim, né? Desde sempre foi assim. Esse tipo de frase, sabe? Gente, não dá. Não dá. Se nós recebemos algo que não caminha bem, é nossa missão edificar aquilo. Isso vale no âmbito profissional, isso vale no âmbito espiritual, isso vale em qualquer âmbito da nossa existência. Não tem justificativa. A gente foi feito para aquilo que de fato deve ser edificado. Nós somos feitos para o grandioso e não para o baixo, para o pequeno, para o torto, para o extraviado, não é?
Bonito, essa mensagem é muito bonita para nós. É muito, muito interessante porque nós muitas vezes nos convencemos daquilo que não é o grande, daquilo que não é bom, né, gente? Ninguém vai mudar, vai ser sempre assim, né? Isso vale também no âmbito da política, né? No âmbito do nosso patriotismo, né? Muitas vezes nós desanimamos e vai ser sempre desse jeito. Não. A palavra de hoje está dizendo, não, nós temos que acreditar naquilo que é valoroso, naquilo que é virtuoso. O mal não é mais forte que o bem, gente. Essa que é a questão. Depois, os versículos 10 e 11, o texto diz assim: naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi cercada. Então, o cerco era uma estratégia militar padrão, né? Naquele tempo, né, gente? Para forçar a rendição por meio da fome, porque se uma cidade se fechava e sabia que em volta dela estava um império tentando invadi-la, a cidade vai se fechar, porque a cidade tinha... Antigamente a cidade tinha muros, né? Portas. Só que vai chegar um momento que vai acabar comida ali dentro, porque eles não vão poder sair para comprar, então muita gente morre de fome, só para não deixar a cidade ser saqueada, entendeu? E começa uma confusão interna, né? Então aqui a rendição de Joaquim, não é? Que é acompanhado da sua corte, é um ato de capitulação total, né? Aqui o texto menciona, né? O texto menciona o rei de Babilônia prendeu no 8º ano do seu reinado. Olha só. Então a rendição de Joaquim ela é acompanhada da sua corte, né? Não somente ele. E tudo isso marca a transição do reino de Judá, né? De um reino vassalo para um território sob ocupação direta. Então agora eles vão ter a ocupação direta da Babilônia, né? Colocando na nossa vida, gente, a rendição do rei Joaquim, aqui para nós, pode ser vista como o reconhecimento tardio de que as forças humanas, elas não bastam quando se está em desacordo com a vontade de Deus. Na vida há momentos em que o cerco, né, das consequências das nossas escolhas se fecha. Então, reconhecer a derrota, render-se à realidade, nós vemos aqui nesse testemunho, é o primeiro passo, ainda que doloroso, para um futuro processo de purificação. Não é fácil assumir que está ou que foi derrotado e que precisa recomeçar, que precisa se reinventar. Não é fácil isso, mas é necessário, não vai ter outro jeito. A Babilônia está lá, não é? Não vai ter outro jeito. Interessante isso. Então, o saque do templo, né? Nós vemos aqui que Nabucodonosor invade leva os tesouros da casa do Senhor, do templo, do palácio. Então, o saque do templo é o golpe teológico mais profundo aqui, né? Os objetos de ouro feitos por Salomão representavam a glória da presença de Deus no meio do povo, né, gente? Então, a sua destruição, o transporte para a Babilônia, simbolizam na mentalidade daquela época a vitória dos deuses babilônicos. Ou seja, os deuses pagãos venceram. Então, a deportação da elite, os príncipes, os guerreiros, os artesãos, visava desestruturar a sociedade para evitar novas revoltas, entendeu? É claro, sem cabeça, um povo não vai se rebelar, né? Nós vimos o que foi feito na Venezuela, o que é feito nesses países que são atacados, sobretudo pelos Estados Unidos, né?
Eles vão atacar o chefão, né? Para quê? Para se tornar aquele país, aquele reino, aquele lugar instável, frágil, sem a cabeça, o reino se torna instável. É isso que eles estão fazendo. Por isso que eles levaram primeiro a corte para o exílio. Não vai ter mais rebelião, entendeu? Essa mentalidade é verdade, né? Tá? Então, o exílio representa a perda, né, do que nós consideramos essencial aqui. Né? A nossa segurança, a questão do palácio, a nossa espiritualidade institucionalizada, que é refletida nos bens do templo. Então, às vezes Deus permite que os nossos objetos de ouro, gente, a nossa vida, aquilo que nós depositamos, aquilo em que depositamos a nossa falsa segurança, às vezes Deus permite que sejam levados para que sobre apenas o essencial na nossa vida. Né? Então, sobrou só a turma pobre. Os ricos, a corte, né? Os sacerdotes, os chefes da religião, os chefes da política, né? O rei, tudo essa gente foi levado para o exílio. Não é? Só sobrou a gente pobre. Né? E essa gente nos ensina que, na carência absoluta, nós somos forçados a depender inteiramente da providência divina e não de seres humanos. Interessante isso, né? Interessante. Então, depois que Nabucodonosor leva a corte e os chefes da religião para o exílio e deixa só o povão lá em terra de Judá, tá? Nabucodonosor ele coloca um outro rei para reinar lá. Ele pega uma pessoa de lá do povo mesmo de Judá, né? Nós ouvimos aqui no texto que ele escolhe Matanias, muda o nome de Matanias para Sedecias, e o ato de mudar o nome representa que Nabucodonosor tem autoridade sobre aquele homem. Então é um fantochão, né? É um fantoche. Tá? Quem nomeia e muda um nome demonstra domínio sobre a pessoa. Então, Sedecias, que era chamado de Matanias, né? Ele se torna um rei fantoche. Então, a lista detalhada dos deportados enfatiza que Jerusalém foi esvaziada da sua capacidade produtiva e intelectual. Agora é a Babilônia que está governando, embora Sedecias ou Matanias, né, seja um homem dali daquele lugar, de Judá. Mas quem está mandando é Nabucodonosor. Tá? Então, aqui, gente, a mudança do nome e o exílio dos líderes mostra como o mundo tenta apagar a nossa identidade quando nós nos tornamos cativos de situações de pecados. É verdade. Perder o nome é perder a identidade, é perder a dignidade de filho de Deus, né? Que a mudança do nome de Matanias, né? Mas mesmo no exílio, a história não termina, né? Então, a nomeação de um novo rei, ainda que sob condições adversas, mostra que a vida continua sob novas formas. Agora, de escravidão, sim, mas continua, a vida precisa continuar. Né? Isso exige de nós maior resiliência, maior busca de Deus, né? Nessas situações desfavoráveis. Então, nós aprendemos com toda essa história, gente, que momentos de perdas, de reviravoltas na vida, fazem parte. E tudo isso deve favorecer o nosso retorno a Deus. O nosso retorno a Deus. Aprendamos com esse texto de hoje, que é um texto muito, 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 muito bonito mesmo. Né? Muito bem, minha gente, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, com muitas bênçãos de Deus, que nós nos sintamos dependentes do Senhor, sempre, sempre, sempre. Lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontramos para mais uma reflexão diária, se Deus assim nos permitir. Até amanhã, minha gente.